Olá, meu nome é Thaís Cíntia Cárnio, eu sou professora doutora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e é com grande alegria que eu venho aqui partilhar o resultado do meu estudo com os colegas no 4º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação. Eu gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas infelizmente com a situação mundial atual em relação ao coronavírus, foi um forte impeditivo para que nós pudéssemos sair daqui e comparecer a esse glorioso evento. Muito bem, suposto, nós gostaríamos de apresentar aqui para vocês um artigo que diz respeito aos desafios para a aplicação da regra matriz de incidência diante do atual cenário de economia disruptiva. O que acontece é que nós estamos em meio a inúmeras inovações tecnológicas, num ambiente que a cada momento algo novo surge, uma nova tendência, um novo jeito de se prestar serviços. E diante de tudo isso, as questões tributárias, elas se colocam como algo que precisa ser estudado, né? Precisa ser aprofundado. Um exemplo muito recente que nós tivemos, que vai ficar para uma outra análise no futuro, é a questão da tributação das criptomoedas. Nós precisamos estudar a natureza jurídica do Instituto, entender quais são os tributos que incidem em sua comercialização, quais não incidem. Isso é uma longa questão a ser analisada. Pois muito bem, então, diante de todas essas questões, o que eu trouxe é a possibilidade, os desafios para a aplicação da regra matriz de incidência que foi desenvolvida pelo professor Paulo de Barros Carvalho para determinar quais são os parâmetros de incidência de determinado tributo. Bom, a ideia é que no Brasil nós temos, pela Constituição, a previsão no artigo 150 caput, inciso 1, que é vedado à União, ao Estado, Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Muito bem, então há necessidade, sim, de se observar o chamado princípio da legalidade. Não posso nem criar, nem aumentar, não posso exigir nada do meu contribuinte sem que haja uma lei que dê respaldo a isso. E o professor Paulo de Barros, então, pensando em benefício da precisão da aplicação das normas tributárias, entendeu por bem fazer uma análise de cada uma das variáveis dessa norma, dos elementos que a compõem, e a chamou então de regra matriz de incidência tributária. Pois muito bem, a bem da economia de tempo, o que eu vou fazer é já falar direto quais são os elementos que compõem essa regra matriz de incidência tributária e quais são aqueles que eventualmente podem se transformar em um grande desafio para a aplicação dessa modalidade de análise da norma tributária. Muito bem, o primeiro ponto é aquele que fala sobre a descrição do que virá a ser tributado, né? E dentro dessa previsão, nós temos a previsão do critério material, critério espacial e critério temporal, que são, no caso do critério material, a conduta, a ação que enseja a tributação. Eu faço a descrição do evento que trará a incidência tributária. Então, por exemplo, quando a gente fala de imposto de renda, né, aferir renda, isso é o critério material do imposto de renda. Quando eu vou fazer a aferição de renda, então eu tenho sim um ganho efetivo e isso passará por uma tributação relativa a esse imposto. Muito bem, nessa questão específica eu não vejo por que seria um obstáculo a aplicação do conceito de regra matriz de incidência, ainda que estejamos diante de uma economia disruptiva e de grandes inovações tecnológicas, porque eu vou precisar fazer uma descrição adequada da ação para poder dizer que ela será um fato tributável. Então, essa descrição da ação, que é o coração da norma tributária, ela então poderá ser feita, não vejo obstáculos a isso. Com relação ao critério ligado propriamente, né,
outros elementos que compõem a descrição dessa incidência, no caso, o critério material, ou o critério espacial e o critério temporal, nós temos uma divergência maior em relação a isso. Por quê? Porque quando eu estiver tratando da questão do espaço, isso pode ser um obstáculo, sim. Pode ser um obstáculo pelo fato de que nós estamos transpondo fronteiras. Nós temos empresas que estão situadas em um país, prestam serviços em outro e recebem em outro. Então, há essa questão que ela ultrapassa apenas o limite territorial da sede da empresa. E aí gera uma série de questionamentos de como nós vamos tratar essa questão. Do ponto de vista internacional, o que a gente percebe é que existe uma preocupação já dos estados em relação a essa previsão de onde é que nós vamos fazer a tributação, quem é, portanto, e aí vem um outro elemento da regra matriz de incidência, o sujeito ativo, o Estado, o ente público competente para cobrar esse tributo. Se eu tenho dificuldades espaciais, eu também tenho dificuldade de determinar quem é o sujeito ativo, aquele que pode exigir a obrigação tributária, o cumprimento da obrigação tributária. Pois bem, por causa desse tipo de coisa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, já tem desenvolvido estudos dos quais têm participado inúmeros países, justamente com o objetivo de traçar parâmetros para que nós saibamos qual é o melhor modo de definir o critério espacial e, portanto, o sujeito ativo da relação. Ou seja, a partir do critério espacial, saber qual será o ente público que poderá fazer a tributação. Uma das propostas refere-se à presença econômica significativa, ou seja, a empresa presta serviços de maneira que se situa em um local, mas presta serviços em vários outros, e presta principalmente em um determinado país, ali gerando uma fonte muito grande de faturamento. Pois muito bem, isso seria uma presença econômica significativa e atrairia, portanto, o critério espacial, resultando na definição do sujeito ativo competente para a cobrança de determinado tributo. Mas veja que esse é um ponto extremamente delicado, porque há necessidade de se fazer uma negociação internacional e pensar uma minuta internacional que pudesse ser absorvida pelos países envolvidos nessa relação. Tudo isso deriva também do fato de que o próprio consumidor mudou o seu olhar sobre o consumo, mudou o seu olhar sobre tudo que lhe é oferecido hoje, não é? Nós estamos em tempos muito fluidos, tanto é assim que existe até uma preferência, ao invés de adquirir determinada mercadoria, como adquirir um carro para se transportar, adquirir o direito de usar um patinete, adquirir o direito de usar um automotivo que, na verdade, não é de propriedade de nenhum dos seus usuários, mas existe uma utilização conjunta e o domínio, a propriedade, é ainda de outra empresa. Ela cede apenas direitos de uso. Então, estamos em um tempo em que o perfil tem mudado bastante, o perfil de consumo tem mudado bastante. Para correr atrás disso, para tentar se adequar a essas inovações, alguns institutos que são tradicionais acabam adquirindo nova roupagem. É o caso do seguro. O seguro é um tipo de contrato em que há incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Pois bem, o que acontece com o seguro é que ele não muda em sua essência, mas muda na sua exteriorização. Por exemplo, sendo possível se contratar seguro por minuto, seguro por hora, algo que seria impensável há alguns anos. Nós sempre pensamos em seguro com a vigência anual ou para a vida toda, não é? Então, são elementos muito interessantes que se colocam para que a gente possa definir. Por fim, um aspecto que também compõe a regra matriz de incidência e que nós não vemos nenhum obstáculo para que ele possa ser definido é o critério quantitativo. Uma vez que eu defini aquele que age na conduta que é tributável, uma vez que eu defini qual é a conduta tributável, isso tudo sofrerá uma incidência
quantitativa, que é definida tanto pela base de cálculo, sobre o que incidirá a determinado percentual, como o próprio percentual, que nós denominamos de alíquota. Não é apenas dessa maneira que nós podemos definir o critério quantitativo, há outros tipos por unidade, etc. Mas a maioria dos tributos adota um percentual sobre a base de cálculo. Então, esse ponto não seria um obstáculo. O ponto especialmente sensível seria, portanto, a questão do critério espacial e a questão da definição do sujeito ativo, o ente que pode fazer o que a obrigação tributária se exigível, por conta dessa imaterialidade, dessa fluidez que nós temos atualmente nesse novo mundo que nos abraça. A todos, muito obrigado pela atenção. Espero que de alguma maneira seja útil para nós podermos debater juntos esses aspectos. Um grande abraço.